E o jogo explodiu, viralizou, foi muito engraçado, a gente não tava esperando que fosse explodir tanto, e foi uma viralização pura, assim, aquela bem de internet. E foi muito engraçado que a gente recebeu uma ligação de uma empresa querendo comprar o jogo. Sabe qual que era a empresa? Bem-vindos de novo ao Chips Podcast. E hoje eu tenho o cofundador da Collabs e também cofundador da Push Start, um cara que eu gosto muito, que a gente se encontra muito nos aeroportos do Brasil e do mundo, que vocês já estão ouvindo rir aqui comigo. Felipe Marlon, muito obrigado por estar aqui, por ter a disponibilidade de conversar comigo e bem-vindo ao Chips Podcast. Chips, super obrigado pela oportunidade de estar aqui. E sim, realmente, assim, quando eu penso assim na nossa relação, ela é uma relação meio global, né? Porque realmente o aeroporto é peça-chave. A gente já se viu em tantos eventos aqui em São Paulo, mas enfim, né? Em Miami, São Francisco, enfim, tantos eventos. Então é super legal ter essa oportunidade de conversar aqui com você pela primeira vez gravado. Então acho que vai ser uma experiência interessante também pra mim, mas toda vez que a gente conversou sempre foi muito legal. Então agradeço aí. Com certeza. Acho que a gente é muito legal porque a nossa história, por incrível que pareça, ela se cruza em vários momentos e eu acho que isso vai ser legal também a gente passar. Falando em história, eu queria conhecer o Felipe, que eu não conheço, o cara do início dos tempos, antes de ser o cofundador da Push Start, antes de ser o cara dos games também aqui do Brasil. O que tu gostava de fazer, o início da tua vida, se tu sempre quis trabalhar com games ou se o games aconteceu através de algum momento na tua carreira? Eu vou te falar do Pi, então, né? Porque da fase que eu estudava, então todo mundo só me chamava de Pi, de 3,14. Uhum. Eu comecei estudando em colégio técnico, o ETEC, aqui em São Paulo. E eu entrei, na verdade, na área de informática porque era uma questão de profissão, uma questão de carreira. Sim. Porém, no primeiro dia de aula, né, eu perguntei pro meu professor de programação, né, ele perguntou o que vocês esperam do curso, eu falei que eu queria fazer um novo Mega Man. Olha só. Realmente era um sonho, eu adorava Mega Man, era um dos jogos que eu mais gostava. E ele falou, olha, você vai aprender a programar, mas você não vai fazer jogo aqui. Né? Mas tinha um Inception ali. Né? Mas, enfim, eu entrei na área de informática muito pelo prazer da inovação. Acho que eu sempre fui um cara que gostou muito de inovação. E aí que um dos primeiros empregos que eu tive ali, né, foi um estágio que depois virou emprego, foi na Rede Globo. Oh, que legal. Mas era uma outra Globo, né, diferente dessa época de hoje, mas eu entrei na área de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Então, na verdade, é ali que eu tive minha formação tecnológica. E uma área de P&D é muito legal, né, assim, porque você trabalha fazendo inovação, né, então nosso foco era trazer diferencial para a Globo em coisas que a Globo não poderia comprar no mercado. Entendi. Isso eu tô falando lá de 2002, tá? Sim. Então, foi uma jornada de 9 anos só com P&D. O que faz exatamente o P&D? Como que isso funciona? Como é que foi o início dessa carreira nesse momento? Então, um P&D de televisão, que é trazer diferencial, você pode pensar em dois aspectos, né? Otimizar processos dentro da empresa, como também você pode pensar em inovações que vão para o ar. Então, pegando alguns exemplos de projetos bem emblemáticos ali, que foi bem curioso que eu trabalhei, olhando para a parte interna, eu fiz um sistema de streaming interno numa era pré-streaming, tá? Pré-YouTube, assim, né? Então imagina lá para meados de 2003, a gente criou um sistema que monitorava a concorrência da Globo. Então a gente gravava 24 horas Record, SBT, Cultura, e indexava esse conteúdo em vídeo para qualquer pessoa assistir o que aconteceu na concorrência, analisar a audiência, a gente cruzava os dados da audiência e você podia assistir exatamente o que aconteceu na outra emissora. Como tinha alguém lá que... Hoje em dia é muito simples com a inteligência artificial e tudo mais. Só faz uma leitura, vê o que aconteceu, cruza os dados. Quem que fazia isso? Como é que fazia? Tinha alguém que ficava lá assistindo e descrevendo o que tinha em cada momento? Cara, não. Assim, a gente tinha sistemas de log que registravam que programa estava passando. A gente registrava de um jeito meio tosco, assim, mas fazia uma matriz com a vinheta de um programa da concorrência, você via se os pixels batiam, você sabia que começou aquele programa. Caramba. Então era tudo muito rudimentar, assim, não tinha nada assim, né? Então na época você tinha que assim, era muita internet que a gente procurava, mas não tinha muita coisa de coding de vídeo, né? E foi muito curioso, né, que na reta final ali, esse sistema virou global, a gente começou a monitorar a concorrência da Globo e os sinais da Globo no Japão, nos Estados Unidos, então montou-se uma rede de streaming interno. Caramba. E na época foi muito legal, porque a parte mais difícil era codificar vídeo. Sim. E eu trabalhava com uma galera que depois foi comprada pelo YouTube, chamava Untu a empresa. Sério? E eles faziam o melhor codec de vídeo pra ficar leve na internet, pra você indexar e tal. Então, eu tava muito próximo disso antes desse boom que depois veio. Mas era uma coisa muito sofrida, tá? Acho que também foi minha pior experiência com programação, porque teve um dia que eu chorei, sem brincadeira, que eu tive que programar em Assembler. Isso é... Pra codificar vídeo no processador, assim, foi a pior experiência da minha vida também ali. A Assembly é o fundamento e o código de máquina, assim, é a parte mais
simples que existe, né, de programação. Como é que foi isso? Ainda mais com a internet ainda no início, né? Como é que tu já sabia, já conhecia da faculdade, teve que buscar livro, teve que ir pra uma biblioteca onde consegue papel? Eu lembro que eu baixei o manual da AMD e aprendi a programar aquelas matrizes ali, como é que funcionava. Mas tinha outras coisas que eram mais leve pro ar, assim, então a gente montava coisas que eram tira-teima na época, né? Hoje é o VAR, vamos assim dizer, mas na época a gente fazia de um jeito rudimentar ali, Então tu fazia parte daquele tira-teima 3D que acontecia, que tinha os pininhos antigamente na Globo? Isso, a gente fazia coisas desse tipo, tinha um sistema de fora que a Globo usava, a gente começou a desenvolver um proprietário, então era coisas que geravam grafismo no ar, a gente começou com aqueles conceitos de telão, que hoje é muito forte em telejornal, quando você assiste, sabe? Sim. Mas na época não tinha tanto touch, então era uma experiência bem rudimentar, mas a gente fazia muita coisa legal, né? Incrível! E um dos últimos projetos que eu me envolvi, ainda nessa área de P&D, foi com aplicativos, né? Então, começou a fazer aplicativo do Brasileirão, aplicativo de novela. Então, foi muito engraçado, porque mesmo eu estando fora da Globo, muitos anos depois, eu ainda tinha acesso às contas, porque fui eu que criei a conta da Globo, da Play Store, da Apple Store. Fui eu que assinei, eu que abri essas contas de aplicativo. Então, foram muitos anos nessa área de P&D que me trouxe muita paixão pela inovação. E depois eu fechei minha carreira na Globo na área de marketing, desenvolvendo games, né? Foi aí que foi minha conexão também. Foi aí que tu virou pro mercado de games. Sim, foi ali quando eu fui para uma área de marketing, né? Então, eu trabalhei 9 anos com isso. E depois eu comecei a me interessar muito mais pela parte de negócios. Então, foi muito engraçado também, porque eu estudei informática, eu entrei em faculdade de engenharia de computação, mas depois eu quis mudar. Aí eu fui para uma faculdade de economia e fui para essa área de marketing e novos produtos da Globo. Tu fizeste outra faculdade depois disso? Sim. Interessante. Me fizeram essa pergunta algumas semanas atrás, que é num curso de jogos, que é: como uma pessoa que faz faculdade de jogos ou alguma coisa correlata acaba na área de business, entende? Porque ninguém entra na faculdade e diz assim, o que tu quer ser? Não, eu quero ser um cara de business. Nunca acontece, tu sempre tem a vontade de ser alguém desenvolvedor, quer fazer o Mega Man, quer fazer um jogo específico. O que aconteceu na Globo para que houvesse essa curvatura que tu disseste, não, vou fazer uma parte, vou para a área de marketing. O que veio primeiro? Como que tu caiu na área de marketing e quando que veio essa segunda faculdade? Tá, foi assim, primeiro tinha uma visão, então trabalhando com P&D, do ponto de vista de computação, e acho que quem programa sabe bem isso, assim, você é muito autodidata. Sim. Então eu lembro que o primeiro ano da faculdade eu negociei com o professor, né, e de eu virar monitor, porque eu já sabia programar as coisas, já sabia fazer, então você não via um valor verdadeiramente agregado. Sim. Né, já tinha mexido com Assembler, já programava codificação de vídeo, então não via agregando. E ao mesmo tempo, quando você tem vontade de fazer um jogo, de fazer isso, assim, na real, e acho que você também é da indústria, você é uma figura também muito importante disso, do negócio, é que metade é fazer o jogo e a outra metade é vender e viabilizar o jogo. Exatamente. E eu comecei a perceber também que para essas coisas acontecerem, não era o profissional que estava lá, porque é difícil a pessoa entender como é que é tirar um projeto desse do papel. Sim. Então eu via que a Globo também tinha essa dificuldade de como monetizar, como vender, como alavancar, já tinha muitas iniciativas, né? E aí a Globo já trabalhava com estúdios como a Kiris, a Webcore, né? Então já tinha essa conexão, porém era tudo muito duro. Então eu falei, cara, se eu migrar para uma área dessa de negócios, eu posso fazer muita diferença, porque eu entendo o que é fazer, o que é produzir, que são essas nuances, e também é uma área que vai me agregar muito conhecimento. Então foi numa área que eu entrei ali de novos produtos, que eu pude desenvolver muita coisa relacionada ao mundo de games, outras frentes também de novos programas, como era na Apple The Voice, produtos diferentes de merchandising, tudo que era diferente da Globo a gente trabalhava. Isso me deu uma robustez, uma segurança ali, que também aí você cai numa outra barreira, muitas vezes ali, que especialmente estando numa empresa tão grande, que é você ter mais autonomia, desenvolver novos projetos, e aí que eu falei, poxa, agora é o momento de empreender. Sim. E foi aí que a gente chegou na Push Start. Que legal. Desculpa ainda me manter dentro desse assunto Globo. Eu acho interessante ter comentado isso, que é tu saiu dessa parte mais técnica, foi para a parte de games da Globo. E no que tu chegou a trabalhar em games da Globo? Assim, qual é o teu track record assim, de jogos que tu fizeste? Cara, a gente trabalhava ali no game do futebol. Qual que era a ideia na época, né? A área já tinha alguns projetos conectados a IPs, né? Então, assim, a Globo tem o futebol. Então, o futebol ele acontece na televisão, com o anúncio, com o comercial ali que tem. Sim. Tem o G1, Globo.com ali pra você fazer. E seria mais uma plataforma. Então, aquele conceito de transmídia. Então, o conteúdo da Globo acontece em todas as plataformas.
Então a gente começou a trabalhar com o projeto do Game Futebol, que na época foi desenvolvido pela Webcore. Sim. Então você tinha todo um... Comigo? Você também estava envolvido. Então assim, aí começam as conexões. Assim. Então era um jogo, remetia a um jogo de futebol, acontecia online e tal e tudo mais. Aí tinha o Missão Bioma, que também era desenvolvido pela Aquiles, que tinha a ver com o Globo Natureza, com projetos ali do meio ambiental que a Globo trabalhava. Eu lembro que a gente fez um com Criança Esperança, que era o álbum da esperança, então que você colecionava figurinhas dos artistas, assim, tal e tudo mais. Então o nosso trabalho ali na área de games era estar conectando essas IPs, mas de um jeito complementar. Sim. Né? Mas a Globo não tinha braços para executar isso, então o objetivo era se conectar com as empresas do mercado e elas trazerem o expertise e poderem alavancar isso. Então isso aí começou a me trazer uma bagagem, também desde o financiamento, que na época eu era um financiador dos projetos, mas eu acompanhava muito de perto. E aí você se conecta nessa comunidade de quem faz game aqui no país, e é super legal, um pessoal super incrível, que aí foi me... enfim, dá aquela mosquinha lá que pica ali, que você fala, poxa, assim, né? Acho que aqui tem alguma coisa. Tem alguma coisa pra mim aqui. Sobre o Game Futebol, eu dei mais suporte, né? Eu trabalhei, de fato, no Surfinia, que foi o jogo que veio... O Surfinia, que era da novela também, que tinha. Esse realmente eu fiz toda a parte de programação desse projeto. Mas o Game Futebol, daí eu já tinha o meu próprio estúdio, tive o mesmo problema de picou aquela mosquinha, agora tem celular, agora eu vou começar a trabalhar pros outros, e daí, a partir daí, eu só dava, eventualmente, a Webcore fez todo o projeto e eu tava sempre próximo, mas depois fui dar suporte quando subia time, caía time no Brasileirão, tinha que trocar todas as roupas, uniformes e tudo mais. Sim. Daí dava mais suporte. Tinha um quê de ao vivo nesses jogos, né? Esses jogos eram conectados com a realidade, com o que estava acontecendo. Exato. Né? Não eram jogos tão passivos assim. Exato. Era um outro momento, né? E achei interessante. Chegaste a pegar a fase de cartola da Globo? Sim. Assim, na época a gente tinha várias inovações que iam acontecendo também. Então, é até engraçado isso, quando a gente vê tanto lance de bets hoje, assim, né, que estão acontecendo. Eu lembro que, até tava comentando pro pessoal, né, na época eu lembro que tava pesquisando muitas coisas que eram fantasy game ali do Cartola, mas tinha um aplicativo do Brasileirão. Foi a primeira vez que eu entrei em alguma coisa de bet pra ver, porque já rolava lá fora isso, assim, daí a gente queria trazer uma realidade pra Globo. E aí surgiram muitas ideias até relacionadas a isso, fazer um bet do que vai acontecer na novela tal, e tudo mais, mas o timing era outro, assim, né, não era tanto, as pessoas não estavam tão conectadas, não era tanto isso. Mas enfim, assim, era um momento muito legal, porque era muita experimentação também. Tu acha que ainda tem mercado pra bet na novela? Cara, eu acho que tem mercado pra bet pra tudo, né? Se tem uma coisa que bet, os números de bet mostram, que o país gosta disso, né? Então, mas na época a gente tava buscando inovação, na verdade, assim, que jeito de que a gente conecta. Na época o conceito era muito forte, era o de segunda tela, né? Começou a surgir que, enquanto as pessoas assistiam TV, elas estavam com o celular na mão, mas... Hoje, recentemente, eu vi um artigo falando exatamente o contrário, né? Que na verdade, a TV é a segunda tela, né? Eu vi um artigo falando que na Netflix as séries ficam repetindo argumentos. Eu vi exatamente porque as pessoas estão no celular. Então, eu falei, nossa, inverteu a lógica. Inverteu. Os produtores, eu imagino que a matéria que a gente tem lido a mesma, que é os produtores hoje reclamam do roteirista se ele não... retorna e faz uma exposição maior sobre o plot principal que tá acontecendo. A gente tem que ir lá e tem que ser verbalizado, né? A gente tem que sair daqui e ir lá pra Paulista pra manifestar o nosso apoio a não sei o que lá. Porque a pessoa tá desatenta ali fazendo. E é meio curioso, porque antigamente, assim, você via a novela é uma coisa meio cíclica, meio didática, assim, que ela repete, porque ela é todo dia, ela é extensa e tal e tudo mais. E é engraçado, né? Mas enfim, as coisas vão se repetindo, só que de um jeito novo. Sim, totalmente. Não, achei interessante. Eu acho que até, fazendo uma certa piada, a Apple entendeu tanto isso que eles fizeram uma série que não tem imagem nenhuma, que é só no telefone. Ela acontece toda em ligação telefônica e tem só o raiozinho na tela. Então, acho que é isso, assim. Tipo, olha, já que a pessoa não tá vendo mesmo, olhando pra televisão, então vamos deixar só o áudio, que é só o que a pessoa tá olhando mesmo. Então, dane-se. A gente vai, pelo menos no áudio elas vão prestar atenção. E daí, obviamente, vamos para esse passo adiante, né? Que é a Push Start. Como que ela aconteceu? Como que tu entendeu que era o momento de deixar os games da Globo? Aliás, até ia fazer um último adendo com relação à Globo, que é... Eu sempre acho que uma multinacional como uma empresa do tamanho da Globo, tudo acontece. É tipo assim, a Globo faz qualquer coisa, põe na TV e dá milhões e o dinheiro acontece, entende? Tu me disse agora há pouco que de fato não é assim. De fato existe um pessoal trabalhando arduamente para entender como fazer esse dinheiro girar. Como que tu entendeu isso dentro da Globo e como isso daí se transportou para Push Start? Eu acho que
Na época, a Globo tinha muitos pilares que eu gostava, assim, né? De qualidade, de inovação, de dedicação. Era muita gente talentosa ali, né? Quando a gente fala de talento, às vezes não é só o artista que tá lá, mas a galera que tava por trás. Eram equipes muito boas, muito legais, assim. Era uma cultura interessante, assim, especialmente de qualidade, de execução, né? De colocar no ar esse comprometimento e tal. Então, acho que tinha pilares muito fortes que a gente levou muito como uma base pra Push Start. Mas tinham coisas estratégicas que, na época, eu lembro que não concordava. Lógico, isso quando a gente saiu ali era 2014, né? Então era uma outra época, mas acho que tinha uma visão estratégica que mudou. Hoje, quando eu olho, mudou completamente, assim. Mas era isso, não se via. Eu lembro muito, assim, que não se via, assim, por exemplo, tinha coisas do tipo, né? Não só a concorrência que era Record SBT, nunca vai assustar. Ah, mas Netflix ou streamings brasileiro nunca vai pagar por isso e pra fazer esse tipo de conteúdo. Ah, Facebook, Google, eles não vão entrar no mercado tão forte, tá? Então, tinha uma visão que pra mim se distorcia bastante, assim, muito da realidade que eu enxergava. Sim. E tinha os dilemas de uma empresa muito grande, assim, também. Então, assim, né, o movimento, tudo é mais duro, tudo é mais pesado, assim. E eu tava no navio, momento, né? E eu, através do diretor que eu tinha na época, acho que você conheceu ele, Robert Schmidt também, que trabalhava muito diretamente, e ele que me trouxe o conceito de gamificação. Ele era um cara, assim, ele liderava de um jeito muito legal, né, muito querendo agregar novos conhecimentos. E aí eu fiz um curso de uma universidade lá de fora e tal, de gamificação, e foi um conceito que eu me apaixonei, assim, tipo, falei, nossa, a gente pegar conceitos de game e aplicar em outros contextos, eu falei, nossa, isso é muito legal. Isso realmente me afetou de um jeito. E aí comecei a fervilhar de possibilidades, assim, nossa, como é que a gente consegue aplicar isso em outros lugares? Tem muita oportunidade, né, E, enfim, mas eu não tinha muito espaço para aplicar isso. Mas, e aí começou a sedimentar para mim coisas que eu queria aplicar do lado de fora. Então, tinha uma ideia de cultura, organização, lógico, de uma empresa grande, mas muita ideia de como aplicar. Então a gente pode usar gamificação, a gente pode criar novas IPs transmídia. E tinha um lance pra mim que eu sempre trabalhei com a Globo. E se a gente buscasse se conectar com outras empresas do mercado? Né? Então, assim, eu queria muito explorar. E é claro que você sai de um frio na barriga gigante. Quando você trabalha na Globo, especialmente numa época, sei lá, 10 anos atrás, a Globo tinha o rei na barriga ali, né? Todas as portas se abrem pra você, tudo acontece e tal. E a gente foi pra uma empresa, né? Entre 3 sócios, nenhum funcionário, nenhuma reputação. E vamos começar, mas foi uma decisão que a gente também percebeu, aí entra aquele lado empreendedor que nunca tem o momento certo, né? Então a gente teve que pedir as contas para começar a focar nisso aí. Isso deve ser um baque muito grande, né? Eu vejo, às vezes quando tu vai para uma empresa maior, que tem, imagina, a Globo deve ter, sei lá, quantos 1000 funcionários, e realmente isso, né? Ah, a gente tá pensando em fazer essa cena aqui, que tem uma cabra, um camelo, de repente tem dentro do set uma cabra e um camelo de verdade lá. Eles têm verba para isso e a verba acontece, né? A gente tem que ir daqui e fazer uma diária no Japão. Os caras, não, beleza, então vai mandar para lá. Ou tem um cara que já tá lá no Japão que ele já vai fazer esse B-roll lá do Japão que é nosso, que não tem que comprar na internet. Beleza. Daí, de repente, tu te vê dentro de uma empresa com 3 pessoas, na qual tu tem que comprar a tua passagem, tu tem que ir lá no site e descobrir, putz, como é que é o nome daquele evento que a gente tem que ir, com quem que eu tenho que falar para comprar a passagem, o hotel, conseguir uma forma de... Tudo fica muito caro, né? Assim, tanto a passagem quanto o próprio evento, que tu simplesmente ia, né? Não, a gente vai pro evento X. Beleza, tô chegando lá. Sim. E agora... E às vezes e isso é uma coisa que eu acho muito curioso, que é quando tu tem uma empresa grande, muitas vezes tu recebe o ingresso do evento. Sim. Né? A gente tudo mais fácil, né? A gente tem já separado 100 ingressos para vocês, entende? Para que o time de business, porque é interessante pro evento ter essas pessoas circulando para que os negócios aconteçam. E de repente tu te vê com 3 pessoas tendo que dizer, e como é que consegue o ingresso? Sim. Como é que foi essa transição? E não sei se tu já foi direto para... como é que entrou... Como um dos 3 sócios, tu fazia parte de negócios e marketing ou teve que voltar para produção e programar e voltar para esses... Cara, naquele primeiro momento a gente fez de tudo um pouco, até programava um pouco também, né? Quando a gente estava em 3, né, a ideia era que eu focasse realmente em negócio, um outro sócio focasse em tecnologia, um outro sócio focado na parte em arte, né? Então eram os 3, né? Mas a gente deu muita sorte, assim, porque quando a gente começou, a gente lançou o Gringo Hero,
Uhum. A gente, né, na hora que a gente foi pedir as contas, a gente falou, vamos fazer um jogo, né, que a gente quis fazer um jogo que viralizou muito forte na Copa do Mundo 2014. A gente lançou um dia depois do 7-1. Caramba! Né? E aí a gente fez um game, que era tipo um news game, que a gente recontava tudo que aconteceu na Copa do Mundo num jogo plataforma com um gringo aqui no Brasil. E era um jogo com humor negro e tal e tudo mais. Sim. Só que na época, um sócio meu já tinha pedido as contas da Globo e eu ainda estava lá. Eu pedi as contas, mas a Globo pediu pra eu ficar mais 3 meses, depois mais 2. Demorei pra passar o bastão ali. Mas falou, vamos lançar um jogo pra mostrar que a gente consegue fazer um jogo num conceito novo, diferente. E a gente criou esse jogo, o Gringo Hero, e ele viralizou. Assim, viralizou em vários países e tal e tudo mais. E foi muito engraçado, né? E como a gente conectava com as notícias da Copa do Mundo, tentando recontar, assim, pra você ler a notícia e relembrar. E o jogo explodiu, viralizou. Foi muito engraçado, que a gente não tava esperando que fosse explodir tanto, e foi uma viralização pura, assim, aquela bem de internet. E foi muito engraçado que a gente recebeu uma ligação de uma empresa querendo comprar o jogo. Sabe qual que era a empresa? Não. A Globo. E aí eu tive que falar, né, que falei, olha, tipo, na verdade eu ainda tô aqui dentro e tal. Foi o que a gente fez com pseudônimos, na verdade, o jogo, né? A gente não queria se divulgar assim. Mas nisso a gente foi lá e fechou até um jogo com a Globo. Depois a gente fez a Jornada da Raposa, que a gente relembrou o Campeonato Brasileiro daquele ano. Sim. Com os mascotes dos times, e foi bem legal. E o jogo viralizou, foi destaque na 442 da Inglaterra e tal. Então, a gente começou num primeiro momento, assim, trazendo esse conceito de games e um pouco, né, da gamificação, essa coisa toda das notícias e tal. Ajudou a gente a conhecer, trouxe um projeto e começou a gente a engatinhar, mas aí a gente começou a push start muito forte com isso. Vocês realmente deram um push start. Deu um push start ali, né? E foi muito engraçado, porque assim, logo na sequência, a gente tinha um projeto que era de educação financeira para as crianças, que a gente queria ensinar para as crianças a falar de finanças para elas de um jeito divertido e gamificado, né? Então, ou seja, a gente até abriu uma empresa com esse projeto desenhado. Curiosamente, é um projeto que a gente está finalizando agora. Assim, sério? Né? Tipo, literalmente. 10 anos depois? 10 anos depois. Por quê? Porque pouco tempo depois a gente caiu numa reunião com a Nestlé, que estava interessada em gamificação. E eles chamaram para uma reunião a gente, né, com NDA e tudo, e eles queriam que a gente se apresentasse primeiro. Daí a gente mostrou o conceito do que seria gamificar finanças para uma criança, tal. Era o que a gente tinha na época, assim. Sim. E aí a Nestlé falou pra gente, nossa, a gente quer exatamente isso, só que com alimentação. Né? Vocês conseguem flipar esse projeto para, em vez de falar de dinheiro, falar de alimentação? A gente falou, dá. Claro. Dá, sim. E aí eles abriram pra gente que eles queriam gamificar realmente um processo das crianças descobrirem os alimentos tal e tudo mais. E era um projeto que era gigante, assim. Então, imagina, só tava nós 3. E foi muito engraçado, que aí a gente foi lá e desenhou uma proposta gigante ali pra eles, né? De que ia ter game, ia ter quadrinhos, ia ter uma plataforma. A gente desenvolveu uma pulseira que as crianças ganhavam pontos. Então, assim, foi um projeto muito bem estruturado. Sim. Levamos pra vender pra Nestlé, a Nestlé topou, ela é uma diretora, a Tati. Hoje ela tá até lá fora, já saiu da Nestlé, mas ela foi pra Suíça, tudo, assim. Mas pra gente foi bem emblemático, assim, que a gente desenhou um projeto gigante. E ela falou, vocês têm time pra fazer isso? A gente falou, temos. Né? Tem como eu visitar vocês lá pra conhecer essa estrutura? A gente tem e tal. Então, nesse caso, tá fechado. Daí vocês contrataram atores? Cara, a gente saiu, a gente foi na Tokstok, assim, foi comprar mesa, ligou pra todos os amigos, assim, pra fazer a figuração tal ali e tal, e saímos contratando pessoas, assim, mas é uma história que eles até sabem hoje, isso nem é segredo. Depois eu contei pra ela isso, mas ela falou pra mim que ela viu, assim, né, nos nossos olhos, que a gente ia entregar aquilo, que era o mais importante. Ela sabia que a gente daria a vida, e foi o que a gente fez. Sim. E esse projeto foi uma faísca inicial da Push Start, porque ele trouxe o conceito de gamificação, teve o apoio da Nestlé, trouxe dinheiro, trouxe time, trouxe equipe, e a partir disso foi aquela atração inicial que permitiu a empresa depois ir crescendo, né? Sim. O primeiro jogo, que foi esse Gringo Hero, vocês conseguiram monetizar ele? Ou vocês venderam o jogo? Como que funcionou esse modelo de negócio? Não, ele foi totalmente, assim, feito pra... Assim, a gente queria provar que a gente conseguia fazer um jogo sem ninguém. Entendi. Um pouco da sua pergunta anterior ali, já que agora eu não tenho mais a Globo, o que eu faço? Então eu lembro que eu escrevi o roteiro, o Vinícius fez a arte, o Wagner programou tal e tudo mais. O que a gente ganhou foi porque a gente vendeu um jogo parecido com ele na sequência. Sim. Então foi isso, assim, na verdade a gente não ganhou dinheiro com o jogo, mas a gente ganhou dinheiro com isso. Com a teórica engine, né? Isso é uma coisa que muitas vezes o pessoal esquece, né? Se tu faz um jogo e esse jogo funciona, tu pode replicar esse modelo para uma marca ou para alguma coisa que consegue, naquele ponto ali, realmente
consegue tirar o dinheiro, consegue monetizar isso vendendo, né, o projeto, Sim. vendendo um reskin. Sim, foi exatamente isso. Foi um reskin, uma adaptação de mecânicas ali, mas a base já estava pronta. Então Sim. foi o primeiro dinheiro ali que a gente conseguiu dele, assim. Sim, legal. E como muita gente jogou, muita gente começou a conhecer a gente, né? Foi curioso, assim. Claro. A própria... O pessoal da Nestlé localizou a gente de um jeito meio indireto, assim. Então foi muito interessante. Aquelas coisas que não são tão lineares, assim. Por isso que é o importante de executar, né? A importância de executar isso. Porque quando você coloca no ar tal, você faz com que maximize as chances de algo acontecer de volta para você. Sim. Agora, tendo a Push Start, eu acho muito legal que isso permite que tu entre em marcas e parceiros incríveis, assim, tu comentaste da Nestlé, que tá entregando, tiveram outros parceiros que vocês, tipo assim, putz, um dia eu quero trabalhar com a marca X, e que foi legal, que outros projetos que a Push Start fez. Sim, isso foi abrindo portas, assim, pra gente. Eu lembro que a gente conseguiu trabalhar com a própria Globo, a gente desenvolveu coisas, assim, porque aí a gente já tava fora oficialmente. A gente trabalhou com a Hasbro também, e aí foi conectando a gente com... O que vocês fizeram pra Hasbro? A gente fez um jogo aqui com foco em Dia das Crianças, né? Eles têm várias IPs da Hasbro, My Little Pony, Senhor Cabeça de Batata, Transformers. Então a gente também criou uma lógica de jogo que acontecia nas lojas. Olha. Exatamente, pra você conectar, e se você jogasse, você ganhava cupom de desconto, enfim. A gente começou a trazer esse conceito da gamificação, né? A gente fez a mesma coisa com a Americanas, né? Foi muito curioso, uma campanha de Páscoa também, pra vender ovo de Páscoa, você entrava na loja, e era tipo um Fruit Ninja de ovos de Páscoa, que você via surpresas e tal, e você ganhava um desconto que já aplicava no caixa. Então a gente tinha o conceito da gamificação, né? De você trazer esse jogo, mas ele tá conectado com um objetivo de negócio. Tu jogava o jogo em casa e daí ganhava os cupons ou jogava lá na... Não, às vezes a gente botava o link, às vezes um QR Code dentro da loja. Eles divulgavam também em rede social também, mas a gente tinha muito essa questão de conectar com o mundo real. Sim. Né? As marcas enxergavam a gente com um potencial de gerar aquele resultado ali na boca do caixa, ali. Como a gente fez criança comer fruta, legume e verdura, parece que é a coisa mais difícil do mundo, né? Sim. E aí, como a gente fez muita criança, e foi um projeto que a gente tinha números robustos. Imagina, a Nestlé mediu com institutos de pesquisas o impacto na vida dessas crianças e tal. Sim. E é bem curioso que vão fazer 10 anos agora de que a gente fez, a gente tava até com vontade de resgatar essas crianças e ver como é que elas estão hoje, né? Será que elas ainda comem agrião? Eles são adultos bons, São adultos bons, né? Agora eles já devem estar na faixa ali desde né? Que a gente trabalha com crianças de 6 a 12 anos, né? Então, já são 16 a 22 anos. Exato, ali. Exato, adultos. Então é bem curioso. Mas a gente foi conectando com marcas e com o tempo também foi conectando a gente possibilidades com grandes IPs. A gente trabalhou com o pessoal da Fox, Disney, começou a trabalhar com o Cartoon Network, começou a trabalhar também com grandes players aí do mundo de entretenimento, Sim. Fazendo jogos. A gente trabalhou com Mini Beach Power Rockers, a gente trabalhou com séries lá de fora, enfim, a gente começou a se conectar, então tinha uma força legal, assim. A gente também se conectou com o pessoal dos Estados Unidos, que era da Mind, a gente começou a desenvolver jogos de matemática lá para os Estados Unidos, a gente fez mais de 100 jogos para criancinhas americanas, né? Caramba, e como é que aconteceu essa conexão com o pessoal dos Estados Unidos? Foi também via, aí também Abra Games, assim, os eventos lá de fora, né, GDC, a gente já estava começando a participar disso, então fez uma conexão com o mercado lá de fora dos Estados Unidos, assim, então... Sempre foi óbvio pra ti que tinha que sair e ir pra uma Game Developers Conference ou alguma coisa do gênero pra conseguir esses contatos? Como que isso aconteceu? Assim, cara, foi muito inspiração em outras empresas. A gente realmente foi sempre muito inspirado ali pelo Chames, pelo Sandro Manfredini ali, sabe? A gente gostava disso. E eles traziam muito isso. A gente participava aqui um pouco dos happy hours, das coisas todas. Enfim, foi aí que a gente começou também a te conhecer. Sim. E a gente viu que todo mundo que tinha uma experiência no exterior tinha uma visão diferente. Essa que é a grande verdade. Na verdade, eu acho que as primeiras viagens, elas nem te trazem necessariamente o negócio. Sim. Mas elas te trazem uma ampliação de visão. E as oportunidades foram acontecendo. A gente fez um jogo com o pessoal do Bleacher Report, da NBA também nos Estados Unidos, assim, para as finais da NBA. Caramba. Então, assim, sabe, muita coisa vai chamando negócio, assim, nesse sentido. E na paralela, a gente começou a desenvolver IPs próprias, né? Que é aí que a gente falou, agora tem uma robustez. A gente desenvolveu o Uau Animal ali, que era um jogo nosso. A gente fez o jogo do Laboratório da Luna. A gente sempre foi trabalhando muito nesse universo infantil. Sim. Mas aí foi trazendo uma robustez para a empresa. Que até combinou nesses 2 projetos que agora, um que a gente finalizou agora, mas ainda não foi lançado, que é o Tropa Troco, que é exatamente um projeto que a gente fez de educação financeira para as crianças. Tem uma série animada de 3 episódios e um jogo também para a gente publicar. E o Glitchers, que é um outro jogo que a gente pretende levar agora na GDC 2025. Você vai estar lá na GDC esse ano também? Com certeza. A gente também vai estar levando para a GDC o Glitchers, que é um hack and slash, que a gente montou também, super legal, assim, uma história que a gente desenvolveu de uma menina que hackeia o game, que ele tá bugando o game, ela consegue hackear e entrar no game. E aí você vai descobrindo que o penúltimo chefe do jogo, ele é um frustrado e tava causando bugs no jogo.
enfim, pra ele assumir o poder do jogo. Do jogo. E a gente fez um hack and slash bem legal, que também envolve puzzles, uma parte estratégica ali pra você resolver. Então você tem que ser estratégico na hora que você vai matar o vilão, não é só bater ali. De qualquer jeito. Então você tem uns puzzles que você faz e determina uma estratégia. Se eu vou jogar esse vilão ali em outros inimigos, eu vou fazer uma armadilha pra ele. Então você tem que ser estratégico. E é um projeto super legal, assim, que a gente conseguiu um funding também, né? A gente, desde o protótipo KSP Cine, e depois com a Secretaria de Cultura, no edital da lei do Paulo Gustavo, a gente conseguiu o funding pra estar fazendo esse jogo, né? Sim. O Tropa Troco a gente conseguiu via Ancine também, né? Um edital que teve muitos anos atrás. Enfim, são 2 projetos que a gente tem, que são IPs próprias, né? Hoje a gente nem tá fazendo mais como Push Start, não tem mais projetos pra fora, pra outras marcas. A gente realmente focou em concluir essas IPs. Essas propriedades intelectuais, no caso IPs, elas vão ser lançadas para... Vocês têm um objetivo de lançar no celular, lançar em quais plataformas? Hoje, pro Tropa Troco, a gente tá procurando um parceiro até de distribuição também, assim, de streaming. Então a gente tá conversando com streamings, porque a gente tem uma série, tem um jogo. E foi legal que hoje o Netflix tem ali, né? Sim, a parte de games direto. A Max também, porque tem muitas IPs do Cartoon Network ligadas com outros. Enfim, tá todo mundo mais conectado. Então a gente tá conectando com plataformas pra tentar divulgar e publicar isso junto, né? O jogo com a série. Já o Glitchers, a gente vai atrás de um publisher agora também, né? Na GDC, mas o objetivo é lançá-lo para PC mesmo, né? Steam mesmo. Então é a nossa estratégia. Legal. Mas os dois serão lançados esse ano. Serão lançados esse ano, teoricamente, para PC. Isso. Ou, nesse caso... no caso do Tropa, é para celular. Porque ele vai estar dentro da parte... Tu disseste que ele tem o jogo e a série. A série foi desenvolvida por vocês também? Também, tudo 100% in-house, assim. Quando que acontece de vocês serem uma produtora de games e passam a desenvolver também série animada? Então fica mais maluco depois quando for falar da collab que a gente começa a desenvolver para recursos humanos. Mas sabe qual... Tu deu esse salto, então... Não, mas assim, o ponto que veio é um pouco do que a gente entendia como nosso diferencial. Então, assim, tem muitos estúdios no Brasil, enfim, no mundo. E a gente sempre buscava, assim, o que a gente pode fazer de diferente, na verdade? O que outros estúdios não vão estar fazendo e não tem. Então, a gente via que tinha muita gente que fazia jogos muito legais. Tem estúdio de animação muito bom também no país. A gente falou, será que a gente consegue ser uma mescla disso e a gente trazer isso de um jeito mais estratégico? Porque ao mesmo tempo que a gente conversava com outros estúdios de games que não tinham tanto interesse em fazer animação, eram poucos os que tinham. A Rockhead, que você trabalhava também... Tem isso também, mas é exceção ali, né, no que tinha, assim como os estúdios de animação. Era muito raro, a gente conversava com vários querendo que a gente fizesse o jogo pra eles, tanto que a gente trabalhou com a TV Pinguim, né, fazendo o jogo da Luna. Sim. Então, onde era o nosso diferencial, né, e o Vinícius, que é meu sócio, ele já tinha essa expertise muito forte, né, de animação, ele já tinha ganho Animamundi. E a gente também tinha um time muito robusto ali, né, de games nosso, que era com o Vitor Barbosa, que lidera essa parte de games, é um cara muito bom de desenvolvimento e criação, então a gente sentia que tinha o expertise dentro para poder executar esse tipo de projeto, e é o diferencial, na verdade, assim, acho que é uma preocupação aí como negócio, na verdade, acho que isso não tem a ver, pode ser uma padaria, pode ser um delivery de iFood, assim, qual que é o seu diferencial, o que você faz de diferente? Então era um jeito também da gente manter um posicionamento diferenciado. Não, eu pergunto mais porque como tu disseste, com a Rockhead, a gente fez o Stylish Adventures e fez o Stylish Toons, que é uma série animada de curtinhas, e a gente também fez um curta, né, metragem. E cada um teve os seus perrengues, eu diria assim. Sim. Só que chegou num ponto que a gente entendeu que fazendo o curta-metragem, fazer um longa-metragem ou fazer uma série de 7 minutos, 11 minutos, seria muito complexo fazer internamente. Tu disseste que o teu sócio já tinha ganho a Animamundi. Vocês realmente conseguiram produzir isso internamente ou houve uma parceria com alguém ou alguma coisa do gênero? Não. Tirando a parte, obviamente, de áudio ali, né? Dos dubladores, esse pessoal, não foi tudo 100% in-house. Acho que foi muita coragem, mas é muito desafiador, mas é bem diferente. Eu acho que teve muita otimização. Quando você pensa assim no roteiro, storytelling, originalidade que você consegue trazer. Sim. A gente também tem profissionais que são versáteis ali, que permite fazer, porém, acho que são 2 negócios muito diferentes. É muito difícil você tocar isso, porque a animação, ela é quase como uma commodity hoje, assim, né? Tipo, de você fazer executar, tem um timing que é muito difícil otimizar, de fazer essas coisas, então é bem difícil, mas foi uma decisão muito focada no diferencial. Mas acho que a gente conseguiu equilibrar bem muito com o dia a dia, com a cultura da empresa, e de novo, é a proposta, né? Então,
pra quem tá dentro, assim, fica tudo muito mais natural. Ó, nossa proposta é fazer isso. E o fato também de a gente estar conectado um pouco mais ao universo infantil, assim, facilita um pouco. O jogo é menos complexo, né? Não tô trabalhando com adulto, né, tal e tudo mais. O jogo em si eu entendo, mas a série, a complexidade via de regra é a mesma. A menos que tu seja... eu tinha trabalhado com o pessoal de Los Angeles e eles terceirizavam 100% com a Índia. Sim. Então eles faziam meio que as cenas filmadas com o diretor meio que encenava, era um cara que... Caramba! É um cara que ele é do início da era da Disney terceirizando as coisas no final da década de 80 e início da década de 90. Então ele meio que também atuava e daí ele fazia a cena e mandava pra Índia pra fazer os ajustes e tudo mais do que tinha a ser feito. Fazer dentro de casa me parece uma coisa assim surreal. Eu aprendi dessa forma e daí só consegui fazer dessa forma. Eu peguei o pessoal da Kabong ali de Santa Catarina sim. E eles fizeram, a gente só roteirizava e dava os steals, o animatic básico do que ia ser feito e eles faziam animação. Você executar. Agora, vocês faziam todo o processo de roteirização, direção, animação. Quanto tempo levava pra fazer isso? Não, é muito demorado o processo de animação. É que a gente começou com as IPs. As primeiras IPs também foram curtas, né? O Animal. Então, a gente não tinha um time tão grande fazendo isso. Quando foi para essa parte do Tropa, aí teve que ampliar o time para conseguir executar isso. Mas foi um processo, exatamente. Mas foi uma decisão nossa de início de fazer 100% in-house. Porque também tem alguns dilemas quando você faz de fora e não ficar igual. A questão de custo também. A gente sabia que a gente poderia otimizar bastante fazendo internamente, e uma confiança no próprio Vinícius também, sim, que tem um expertise muito bom de fazer isso. Então foi uma decisão dura, difícil, mas é difícil. A animação é muito diferente, assim, do que é um negócio de game. Mas eu acho que é isso, o fato de a gente ter concluído agora, que nem assim, os episódios, por exemplo, já estão todos prontos, assim, né, tal. Quantos episódios são e de que tamanho são? São 3 episódios de 7 minutos. Então é mais de 90 minutos ali de conteúdo inédito que a gente tem. E ficou com uma qualidade altíssima, assim. Acho que a gente fez milagre, assim, né? E ficou divertido, né? Desde a equipe que fez o roteiro, o pessoal que fez a animação. Então, tem um cuidado muito grande, né? Recentemente eu tava com um streaming que, né, a gente tá conversando com eles, eles pediram pra gente 3 episódios que eles queriam assistir, daí eu fui falar com o time. Eu falei, qual episódio que eu mando? Assim, a pessoa falou, qualquer um, são todos bons. Então, é uma confiança legal, assim, né? Tipo, então, eu acho que isso reflete muito um pouco da qualidade que até se conecta um pouco lá atrás com aquilo que eu comentei, né? Desde que a gente fundou, assim. A gente sabe que a gente consegue fazer coisas de qualidade, assim. Então, eu achei legal a confiança, assim, do pessoal. Falou, não, manda qualquer um dos 3 aí, qualquer 3 que eles vão gostar. Achei bem interessante. Bem incrível. Realmente tem uma confiança bem grande. Eu admito que eu não tenho essa capacidade do Style Stone dizer assim, assiste esse aqui, assiste esse aqui. Não, eles estão bons, estão bem engraçados, assim. São séries tão bem engraçadas. É uma qualidade de animação ali que ficou muito boa, assim, né? Tipo, de nível ali desses canais de cartoon ali, que você tem um nível muito legal de qualidade. Assim, enfim, mas assim, com muito trabalho. Claro. Longe de ter sido fácil, muito longe. Sim, isso eu tenho certeza absoluta. E, ainda encerrando agora essa parte de Push Start, algum outro projeto que vocês tenham feito que seja legal? A gente mesmo conseguiu se reencontrar de novo com a Magazine Luiza, né? Que a gente teve o do Magalu, foi muito legal, que cai um pouco nesse conceito do lance da gamificação também, assim, né? Foi o último projeto que a gente fez juntos ali, né? Que mudou muito o Magalu, né? Sim. Até conversei com eles meio que até encerraram ali, né? A parte de terceirização de games. De games e tal, mas o conceito foi... A gente fez o sextou, né? O trocadilho, né? Na sexta-feira. Jogo de basquete. Um jogo de cesta ali de basquete. E a gente já tinha bagagem ali da NBA também ali, né? Também foi o que eu comentei. Sim. Mas a ideia do jogo era exatamente essa, de você jogar dentro do app do Magalu e você ganha um desconto. Sim. Né? Então, assim, foi muito legal, né? Foi uma conexão que surgiu ali de oportunidade. E o projeto entrou 100% redondinho também no ar, né? 100%. Acho que muito das barreiras que a gente teve são burocracias, né? Eu lembro que a gente até fez um meme dos advogados do Magalu fazendo os termos de uso, porque, o Brasil é um país muito difícil, assim, pra você fazer as coisas. É meio maluco, né? As bets entraram aqui de um jeito sem regra nenhuma, levam 20 bilhões. A gente queria dar um cupom de desconto, mas tem aquela coisa que você registra na caixa, tem que fazer aquilo. Então deixa tudo mais duro. Mas na essência, era um game web-based, né? Então a gente sempre foi muito bom isso também na Push Start, fazer coisas na web, coisas que viralizam fácil. Sim. Então a gente conseguiu integrar com o web service dentro do app da Magalu, um jogo de basquete ali, também dentro do conceito, né? A Netshoes, que também é do grupo da Magalu.
Eles têm um time de basquete também que eles apoiam lá em Franca, então a gente fez um jogo todo contextualizado. Quanto melhor você performava ali no jogo, você podia ganhar um cupom de desconto. E a ideia era trazer aquela questão dos apps que estão evoluindo hoje, né? De tudo acontece dentro de um app. Então você pode entrar no app da Magalu para você ter um conteúdo, ter um game, né? Se você olha o Mercado Livre hoje, tem o Mercado Livre Play. Sim. Né? Se você tem o da Shopee, tem jogo lá dentro também. Até o Trafarma tinha uma roleta da sorte e tal. Então, enfim, é o lance que tem muita oportunidade a ser explorada no mercado. Hein? O remédio da sorte, tu joga uma roleta, então, vai tomar esse remédio. Não, você ganha umas coisas aleatórias, eu até fiz uma compra pra aprender e veio pra mim lá um porta-remédio, uma escova de dente, o Sidney Oliveira é quase que um personagem, assim, mas é super legal, é legal ver Sim. marcas, todo tipo de marca querendo inovar, eu acho isso super relevante. Claro. É que eu assisti uma série esses dias que, uma série... Uma minissérie, que o cara fazia uma roleta russa de remédio. ele pegava remédio aleatório pela casa, assim, e daí, tipo, te entregava, ó, toma um remédio. E daí acontecem umas coisas estranhas. Como em relação à Magalu, o que acabou acontecendo é que o Jovem Nerd agora assumiu a parte de Magalu Games, e eles internalizaram um dos times que apresentaram jogos, e daí eles têm um time interno que inclusive trabalhou no Rough Gunner, lá que tava com a DX. Agora eles estão tocando internamente. Mas... chegou até a fazer um protótipo pro Jovem Nerd também, sim, né? sim. E a gente fez de extra também, aquela coisa. O combinado era fazer o sextou. Pois é. A gente foi lá e fez o Jovem Nerd no multiverso, mas aí, enfim, ali tava a questão no timing, as coisas todas. Tava mas, super enfim, complexo. Mas é um pessoal muito legal, assim, sim, né? O Jarussi lá do Magalu. Né? Não, adoro. Foi uma parceria que fluiu super bem. É super legal isso também, né? Eu acho que também essa experiência, quando a gente também desenvolvendo negócio, trabalhando com não pessoas diferentes, empresas diferentes, é isso. A gente teve a oportunidade de trabalhar com a Hasbro, com a Nestlé. Enfim, você trabalha com Magalu. Então, cada empresa ali tem uma cultura diferente, um elemento diferente. E é super legal ver esse tipo de execução. Então, acho que essa ampliação da sua rede de execução é sempre muito legal, né? Esse tipo de oportunidade. Não, com certeza. E quando que vocês viram a necessidade de criar... É um spin-off a Collabs da Pushstart ou é uma outra empresa que surgiu? É uma nova empresa que surgiu ali também, mas aí de uma convergência que aconteceu, né? Porque aí teve um momento chamado que é a famosa pandemia ali, né? E aí veio a pandemia, aquela frase que todo mundo tem uma história de aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia. Então a gente, na época, como Pushstart ali, a gente tava num momento bem áureo, tava nos Estados Unidos, inclusive, naquela época. Acho que a gente tava até junto na Kids Screen daquele ano, se eu não me engano, né? Foi pouco antes do mundo colapsar. Foi o último. Foi o último evento que a gente fez, antes que a gente, inclusive, se encontrou no aeroporto. Isso, inclusive a gente tava lá. Tinha um monte de gente com máscara e tal. Eu comprei um potinho de álcool por R$60 no aeroporto. E eu achei bizarro o que tá acontecendo. E daí já tava começando ali, tinha né? uma ou outra pessoa usando máscara. E aí depois eu continuei nos Estados Unidos, porque na época a gente tava num momento até áureo, assim, né? O mercado lá de fora. Projetos ali no caso a Disney tinha comprado a Fox, né? Então já era Disney, tinha reunião com a Nickelodeon, a gente tava conhecendo o pessoal do Dr. Seuss também, tinha os jogos lá de matemática que a gente fazia. Então naquela época ia ficar meses ali nos Estados Unidos para tentar expandir nosso negócio para lá. Sim. Né? E aí continuei, depois fui para Nova York, ia para São Francisco, ia me dar KGDC e tudo mais. Só que aí veio a pandemia, e aí praticamente, eu te diria assim, 100% de tudo que a gente tinha de contrato fechado. 100%, tá? Começou a cancelar e derrubar, né? Inclusive a GDC. Inclusive a GDC, não, a GDC caiu. Não aconteceu. Então assim, eu tava lá pra fazer as reuniões presenciais, começou a ser tudo cancelado. Eu já tava antes ali, né? Sim. Reuniões que estavam em Nova York, bababá. Tudo sendo cancelado. Voltamos pro Brasil, aquela coisa de vamos todo mundo remoto, todo mundo trabalhando de casa. Mas é isso aí foi em março, mas quando chegar, sei lá, meados de abril, maio, chegou um belo dia que a gente já não tinha mais nenhum cliente. E na época a gente também tava fechando uma animação gigante, assim, um contrato lindo, assim. Eu tinha ido pro Sul pra fechar, na época com o Grupo Boticário, né, que a gente ia fazer. Tinha ido pro Sul, né, era mais aqueles projetos que mudaria a gente de leve. Sim. De repente, tudo, 100% foi cancelado. 100% foi cancelado. E eu lembro que eu acho que esse frio na barriga só não é o pior de quando você pede a demissão ali pra começar a empresa. Acho que a pandemia ainda foi um pior momento, assim. Sim. Só que ali a gente tomou uma decisão. Felizmente, a gente era bem organizado financeiramente como empresa. Eu lembro que a gente chamou todo mundo e falou, ninguém vai ser demitido aqui. A gente vai continuar, mas a gente vai buscar um caminho pra se reinventar, né? E foi meio curioso isso. Eu lembro que até teve reuniões com um time, assim, que cancelaram
os jogos que a gente fazia lá pra fora, a gente chamou todo o time, todo mundo chorou, na certeza que ia ser demitido. Eu falei, não, gente, agora vocês vão ter que fazer um RPG aqui pra gente, porque a gente vai tentar vender isso de um outro jeito, ninguém vai ser. Então tinha aquela certeza de que tudo daria errado. E aí a gente começou a exercitar outras possibilidades, porque a gente sabia, a gente começou a discutir, a gente já tem robustez para fazer um produto, e a gente já vinha aplicando gamificação, já tinha feito um projeto com a própria Nestlé também. Sim. Olha como as coisas se conectam aí também, que a gente tinha feito um processo de trainee deles, né, que eles queriam, você pega o processo de recrutamento e seleção, ele, até hoje, em muitos lugares, parece aquela coisa dos anos 90, internet dos anos 90, você preenche um formulário, depois outro formulário, todo mundo faz, isso é um funil que acontece, e tem uma questão de engajamento ali das pessoas responderem. Então a gente já tinha feito um jogo que simulava um WhatsApp, que você conversava com as pessoas da Nestlé, fazia jogos, e era, na verdade, a sua avaliação do processo seletivo. Que legal. E aí veio esse insight pra gente do tipo, não só jogos são muito legais, eles funcionam muito bem pra isso, como o mundo tá numa turbulência, tava todo mundo sendo demitido na época, né, um monte de layoff ou demissões acontecendo. Sim. Só que a gente falou, vai ser cíclico, então daqui a pouco tá todo mundo contratando, e o mundo entrou agora numa lógica híbrida e remota, que a gente falou. Então agora vai demorar para as pessoas verem, eles querem mais, então a gamificação pode ter um papel mais decisivo nisso. Daí eu lembro que a gente se juntou, bolou algumas ideias de jogos, de elementos soltos e dispersos, tá? Sim. Que a gente poderia fazer, e fui atrás das empresas para começar a vender, e felizmente elas saíram acreditando. Na época, a Suzano, a Ambev, clientes que são hoje, né, também da Collab ali. Sim. Uma versão muito rudimentar do que a gente faz hoje como Collab, mas acreditaram ali na ideia e começou a trazer uma faísca, né? Com o tempo a gente conseguiu aí também os editais, trabalhar as nossas IPs, a gente começou a se reerguer como empresa de novo, porém, essa gamificação que a gente levou para o mundo de recursos humanos começou a crescer, começou a demandar, né? E aí que a gente viu isso ganhando uma força muito grande, né? Para poder funcionar esses módulos que a gente tinha. E aí em 2023... a gente conheceu outros 2 sócios que a gente tem hoje, né? Que é o Pranay, Pranay Mehrotra, ele é indiano, né? O nome indica aí, mas... Caramba! Ele tava lá, tá aqui? Não, ele tá aqui no Brasil, mas ele já trabalhou numa startup que foi o unicórnio mais rápido da Índia, também ele veio. E o Fernando Medina, que ele era da Luandre também, ele veio do mundo de recrutamento e seleção, né? Das consultorias, ele tinha feito um exit há alguns anos. E aí, na época, a gente tava fazendo um pitch ali do que viria a ser a Collab ali, né? De sair, eu conheci ele, né, durante esses pitches. E aí, a gente foi azeitando a ideia ali, que levou a gente ali no final de 2023 e falou, vamos se juntar. Aonde que vocês estão fazendo os pitches? A gente, era pra tudo quanto é fundo que você imagina, assim. Não, achei que fosse um evento específico. Não, foi tudo predominantemente remoto. Acho que se eu fiz um pitch presencial, foi lá. Mas aí, a gente tava levando essa ideia literalmente pra espinofar isso. Sim. Só que aí, quando a gente conheceu ele, a gente viu que ele tinha uma visão que agregava muito mais. Ele saiu de uma empresa que era gigante, né? Vendeu ali pro grupo GPS, né? Uma empresa listada em bolsa, então... Ele já sabia muitos caminhos das pedras, da parte de negócio, de domínio, e a gente tinha muito domínio da tecnologia dos módulos. Ele estava construindo também uma outra solução de HS, né, com uma empresa nova que ele estava montando. A gente falou, vamos juntar os esforços, vamos fazer isso funcionar. Criar uma plataforma só, e aí que surgiu a Collab, né, que aí entra esse foco ali de uma gamificação, né, mas é uma plataforma de recrutamento e seleção, onboard e treinamentos, em que a gente... Como eu falei, né? Você pega esse processo seletivo dos anos 90, que hoje até nas grandes plataformas reflete, sabe? Você vai lá, faz o seu cadastro, é um monte de IA que não é IA, que não serve pra nada. Né? Não, já vi muito de... então, tem esse processo de IA aqui, daí tem 500 pessoas dentro do escritório lá, clicando e dizendo, é isso aqui, não é. Ou umas IAs que são IFs, assim, né? Exato. IF você fez USP, então você é um bom candidato. Exato, então, e a gente que vem do mundo de games, dessa programação, você sabe o que é, o que a tecnologia pode prover e pode fazer. Então, a gente conseguiu pegar esse processo e deixar de um jeito com ferramentas interativas ali, que você consegue fazer uma inscrição mais leve, você consegue fazer os testes, as avaliações, fazer uma entrevista, uma dinâmica de grupo. Então, tudo isso começou a ser unificado numa plataforma que é a Collab. E a gente também permite um alto grau de personalização, né? Então, muitas vezes eu falo para os clientes que a gente é uma empresa de gamificação para recursos humanos, porém, a gente não é o Mario, não é o Sonic. Porque a primeira coisa que as pessoas pensam, assim, quando a gente fala de gamificação, é que eu vou ter que conseguir derrotar o vilão. Na verdade, a gente pega aqueles elementos do game design, né, de mecânicas e tudo mais, mas ninguém... De motivação, né? De motivação, né? Você joga um jogo porque é autonomia, você joga um jogo porque é legal, então você se engaja. Então é isso que a gente quer levar, mas ninguém é reprovado num processo seletivo porque não pisou na tartaruga, não é nada disso. Claro. E a gente tem uma camada de personalização das empresas que deixa. Então, se hoje você está num processo da Ambev, num processo do Itaú, do Grupo Boticário, então Alpargatas, então hoje iFood, tem muitas empresas trabalhando com a gente, você ainda tem uma camada que você consegue trazer um elemento único
da sua empresa, da sua cultura, do seu employer branding. E aí essas mecânicas se adaptam também, muito no mesmo princípio que a gente conversou ali atrás, de um Gringo Hero, exato, tá? Assim, exato. tipo, não é muito diferente disso. Sempre é. O legal desse programa é isso, que a gente vai conversando e a gente chega à conclusão de que as coisas são cíclicas e aquilo que a gente estava testando lá na faculdade, de repente ele aflora, amadurece dentro da pessoa e se torna um produto lá na frente. Eu acho isso incrível. Assim, é uma coisa que eu tenho notado com recorrência. Né? E isso é muito forte, assim. Então a gente traz esse conceito de gamificação, o engajamento aumenta, tem mais gente participando, mais gente se qualificando, a experiência do candidato fica melhor, a empresa fica feliz, valoriza tal e tudo mais. Tem muito espaço para evolução, né? Então, e é legal que cada empresa que se conecta com a gente, que nem eu falei, essas empresas todas acreditam praticamente desde o começo com a gente ali, né? Como o Ambev, Itaú, Boticário, Alpargatas. Mas é isso, recentemente a gente começou a trabalhar aí junto com o iFood. Agora, né? Até lancei um vídeo essa semana aí da Chili Beans ali também. Sim, eu vi. Super legal, assim. Então, é super legal ver como as marcas se apropriam ali da solução e conseguem transformar e conseguem alcançar seus resultados. Mas a gente aí tem um desafio que é diferente, tá? Uhum. Então, acho que quando a gente tava no business de game é muito cruel, assim, né? De tipo assim, a chance de você flopar, a chance de dar tempo, você conseguir o fund. Então é um business model que é diferente. Sim. O business model da Collabia não, é escala, é uma startup, né? Então a gente está construindo um SaaS, um Software as a Service ali, sim, que você assina, que você utiliza, e ele tem escala, e nosso objetivo, essa é a maior plataforma de empregos do país, assim, né? Então, e a gente quer atrair muita empresa, muito candidato, então é o jogo da escala. Então aí quando você conversa com um investidor é diferente quando você conversa com um investidor de games, são dois diferentes. Por isso que hoje, assim, o nosso foco está na Collabia, assim, hoje é a Collabia, né? É uma nova empresa com novos sócios e tal e tudo mais. Mas a gente acredita muito na força do que a gente está criando. E, de novo, tem muito esse elemento do diferencial. A gente olhou as plataformas de recrutamento e seleção, como o processo acontece, o que a gente pode fazer diferente? O que a gente pode fazer de único? Qual que é a dor que o mercado tem? Então, teve uma migração, né, da tecnologia de games para esse setor, mas eu sinto que teve uma evolução e é um desafio diferente do ponto de vista de negócio que acontece para a gente hoje. Perfeito. Muito legal. Obviamente, esse papo foi incrível contigo e eu queria agora saber, assim, para quem quer entrar não só no mercado com a Collab, mas quer entrar no mercado de games, o que tu diria para ti mesmo hoje em dia? Pessoal, olha só, eu fiz isso aqui, vai por esse caminho aqui, o que tu indicaria para quem quer hoje começar com games e ser um novo Felipe Martins? Cara, eu super recomendaria, acho que hoje, assim, o mercado é diferente de 10 anos atrás. Claro. Que a gente tava, né? E vai sempre continuar mudando, né? Então, a única certeza que a gente tem é a mudança. Sim. Eu acho que, assim, eu traria muito, assim, primeiro de um foco e de pensar um pouco pequeno no tamanho da execução. Uhum. Grande no sonho, com certeza. Sim. Mas, assim, de você focar numa execução, de você concluir e tirar as coisas do papel. E eu acho que você fazer uma coisa menor, bem lapidada e bem original, eu acho que é um caminho muito mais saudável para quem está começando. Porque se você... Não adianta nada você bolar um jogo que vai ter 10 fases, 10 mundos, se ninguém nem vai jogar primeiro. Mas, de repente, hoje, acho que o espaço que existe hoje para experimentação das pessoas é muito maior. Todo mundo quer um jogo novo, tem muita plataforma. Então, eu buscaria, assim, eu seria muito estratégico no tamanho do que eu tô fazendo. Sim. E tentando trazer uma originalidade, uma força. E também focaria muito mais também nessa questão da divulgação e da parte comercial. Porque, de novo, né, aí eu acho que tem um ponto. Se você tá fazendo com um fim mais artístico, é uma coisa, né? Mas se você quer ter um estúdio, você quer ter um negócio, desde o dia 1, você tem que ter esse foco de como que eu vou alavancar, como eu vou monetizar, ou como isso se conecta numa estratégia maior. Então, eu faria focado, original, mas também alinhado com uma estratégia de crescimento e de desenvolvimento. Porque aí eu ganho meu espaço. Que o desafio para quem tá começando é ganhar espaço, né? E é um mercado que hoje de games é muito mais cheio e ele tem um desafio que é uma competição global. Então ele é bom porque você tem um alcance global com tudo que você está fazendo. E ele é difícil porque você está concorrendo com todo mundo. Com todo mundo. Mas, de novo, acho que espaço sempre vai ter. Eu ainda acredito que... É isso, assim, o nosso consumo das tecnologias, o conteúdo, a interação. Se você vê tantas fusões aí no mundo do audiovisual fazendo, é tudo pela atenção da pessoa. E os jogos vão continuar e por muito tempo, e para todas as vertentes de jogos, tá? Eu não acho que tem só espaço, né? Recentemente eu vi um artigo também falando dos triple A's, da dificuldade, os jogos ultra realistas, né? A gente tava nessa discussão toda e tudo mais.
Acho que tem espaço para todo tipo de jogo. Essa que é a grande verdade. Todo tipo de jogo, todo tipo de design, todo tipo de elemento. Então, por isso que você ser estratégico nisso, eu acho que é onde você consegue arrumar seu espaço. Perfeito. E quem quiser falar com o Felipe, quiser falar com a Collab, quais são as melhores formas de encontrar? Eu acho que a gente tá especialmente ali no Instagram, TikTok, LinkedIn, Collab, é o jeito mais fácil de procurar. @Collab. @Collab, a Pushstart, Collab com K, K-O-L-A-B, Collab ali. A Pushstart tem um Instagram ali também, e eu tô especialmente ali no LinkedIn com Felipe Marlon e F Marlon ali no Instagram. Sim. Então é só procurar a gente ali e tô super aberto e sempre gosto muito de trocar figurinha, trocar experiência, então é sempre legal ter esse tipo de conversa. Muito legal. Muito obrigado, Felipe, por ter esse tempo, por poder conversar com a gente. Obrigado a você que ficou aí assistindo e curtiu bastante o papo com o Felipe, e nos encontramos no próximo Chips Podcast. Um abraço.